Verônica, acabou sendo um pedido, não, das pessoas para você? Exatamente. Pediram a batedeira? Isso, porque foi um dos elementos dos stencils do kit que eu ainda não tinha trazido nenhuma proposta. Uhum. Então achei que seria interessante trazer a proposta e já dar a dica do tecido colorido. Agora, os donuts que estão ali não são pintura, são comestíveis. Estão aí esperando as suas respectivas bocas, porque vieram de uma outra gravação, papapá. E se der tempo, você até dá uma palha no donut, é vai isso? dar tempo, com certeza. Tanto com você, então, a partir de agora. Ai, que cara boa, não? Bora lá, vamos começar. Vamos lá. Bom, então eu trouxe uma proposta pra gente trabalhar com o stencil. Nós vamos trabalhar o stencil de batedeira. O que eu quero dar o recadinho? Que às vezes, pela minha técnica ser um pouco mais puxada pro realismo, pode ser que a gente não consiga fazer todos os detalhes, mas eu me proponho a trazer de novo o mesmo trabalho pra gente fazer numa próxima vez e aí concluir direitinho. Certo. Tá? O que eu quero fazer é dar o maior número de dicas que eu acho muito importante, tá bom? Então aqui eu vou trabalhar com o stencil, ele tem uma posição, né? É só a gente acompanhar o que vem escrito em cima dele, pra gente saber certinho a posição dele. Só que eu acabo, pra poder usar no desenho, eu acabo usando ele ao contrário. Ah, você tá usando ao contrário porque esse é o lado certo? Não, na verdade você pode usar o lado que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Tá. Então aqui eu usei ao contrário para poder encaixar no desenho. Por quê? Porque se eu fizesse ele desse lado, não ia encaixar com os outros elementos que eu fiz no meu risco, tá bom? Entendi. Então, É bacana isso, porque você mistura stencil com risco. Exatamente. Né? Fica bem exatamente. diferente. Então aqui, ó, eu já fiz uma camada de amarelo ouro. Vejam que ao fazer a camada do amarelo ouro no tecido colorido, ele ficou bem alaranjado, bem escuro. Então eu preciso dar uma outra demão. Venho aqui na posição 1, no stencil vem escrito qual é a posição, esse aqui no caso é o 1. Vou posicionar, pegar o amarelo ouro, um pituá um pouquinho maior, que é aquele pincel que a gente usa com stencil. E como eu tô preenchendo, eu não preciso tirar o excesso no pratinho ou no godê. Seguro aqui, ó. E aí eu venho do centro e vou puxando para as laterais para poder preencher. Movimentos circulares na hora do preenchimento, tá? Mesmo fazendo esse preenchimento, ainda assim, ele não vai ficar totalmente amarelo, ele vai ficar alaranjado. E o que eu faço? Muitas pessoas usam alguma base embaixo, como por exemplo branco ou alguma outra cor mais clara para poder dar base no tecido colorido escuro. Eu prefiro usar a cor do tecido para fazer sombra. Uhum. Então aqui, onde eu quiser deixar mais alaranjado, na terceira camada, eu não vou repor a tinta, eu não vou colocar mais tinta em cima, vai ficar alaranjado mesmo. Então aqui, ó, preenchi, vamos levantar para ver, ó. Como eu não tirei o excesso, ficou um pouquinho nas laterais, não tem problema. É só eu vir com o pituá, ó, de levinho e tirar o excesso que fica nas laterais, ó. Certo? Certo. Veja a diferença desse para esse. Que coisa. Tá? Uhum. E aí eu já posso também fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então, posiciono, venho aqui com o amarelo. E aí, ó, dessa vez eu vou tirar um pouquinho o excesso que eu coloquei muito. Venho aqui, e a área é pequena para pintar, né? Hoje nós vamos focar nessa parte amarela. Depois, numa próxima vez, eu posso ensinar o pote que é de inox, tá? Hoje a gente vai focar na parte amarela. Ó. Vou levantar o stencil, tirar essas marquinhas. E aí, ó, tá vendo que ficou mais escuro e aqui também mais escuro? Uhum. O que eu vou fazer? Posição 2 do meu stencil, ó. Agora eu só tô preenchendo, por isso que a gente tá fazendo tudo com as mesmas cores, ok? Então eu venho aqui, posição 2 e vou preencher de amarelo. De acordo com a cor de fundo do meu pano, a cor que eu for colocar por cima vai apresentar uma outra nuance. Exatamente. O que acontece? Quando eu vou fazer o trabalho, eu sempre começo pelo fundo. Então, eu sempre faço esse desenho aqui, ó, que seria o risco. Tá vendo? Eu risquei os elementos, aí eu venho, faço todo o fundo, tal, aí eu volto para os elementos. Mas como a gente tá pintando um tecido colorido, então eu faço a base dele primeiro, tá vendo? Deixei a base pronta, aí eu pinto o fundo e depois volto para os elementos, porque aqui já vai estar seco. Uhum, tá? Perfeito. Bom, fizemos isso, ó, tiro as marcações de stencil. Tá vendo? Só suavizando. E agora é que vem o toque da parte da nossa batedeira.
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um outro pituá, pode ser um pituá um pouquinho menor, a gente estava usando 8, pode ser o 6 ou 4. Vou voltar para a posição número 1. E primeiro eu vou fazer lá em cima. Vou pegar aqui o café. Posso fazer uma mistura no meu godê de café e amarelo ouro. Pra ficar assim um marrom mais claro do que o café, tá vendo, ó? Certo? E aí eu venho e vou fazer algumas sombras. Então eu quero uma parte mais escura, puxando daqui pra cá. Vamos lembrar, Verônica, você tá tirando isso da sua cabeça? Não, eu peguei uma referência na internet. Peguei uma batedeira, que o meu sonho é ter uma batedeira amarela. Falei, é essa mesmo que eu vou pintar. Esse é o sonho? É. Uma batedeira a minha amarela. é preta. Bacana. Pra combinar com as coisas da cozinha, né? Que o liquidificador é preto e tal, mas eu acho amarelo lindo. Bacana, também gosto. Ó, aí eu peguei uma de exemplo e aí eu fui colocando, tá vendo? Por isso que eu achei interessante trazer essa, porque as pessoas falavam, nossa, gostei tanto do seu stencil, mas não tem um modelo pra gente usar, como eu faço? Então eu falei, então é pra já, vamos mandar um modelo pras pessoas. Ó, fiz as duas partes, tá vendo? Vou tirar, ó, ficou mais escuro, certo? Agora eu vou pegar, posicionar aqui e a gente vai fazer a outra parte. Então posicionei e vou fazer aqui um pouquinho mais escuro. Deram um close, a gente bate o olho, a gente vê o reflexo, né, gente? Olha que espetáculo. Sensacional. Tá vendo, ó, que aí a gente vê um pouquinho do laranja, que foi o amarelo sobre o rosa. Então eu deixei um pouquinho alaranjado. Não tirei tanto o excesso. Sim, tá? Bárbaro. Agora aqui a mesma coisa, ó. Vou pegar um pouquinho da mistura e vou escurecer essa parte de baixo aqui. Por que é tão importante que a gente tenha um risco primeiro? Porque, ó, eu não tô passando em cima do meu risco, tá vendo? Então, o risco da minha rosquinha continua no mesmo lugar, ó, eu não tô passando em cima dela, tá? Então, aqui nós já fizemos alguns detalhes. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho com um pincel menor e vou trabalhar só onde eu quero mais amarelo ainda. Então, eu venho aqui, é muito importante eu frisar o seguinte, quando a gente deixa o trabalho secar, então, vou lá, deixo secar essa parte, vou fazendo uma outra, depois eu volto. Ele vai ficar mais destacado, mais amarelo, tá? Tá. Então, eu vou vir aqui com o amarelo. Dessa vez, eu vou tirar o excesso, ó. Não vou colocar muito excesso no pincel. Venho aqui e vou colocar onde eu quero mais forte, ó. Um pouco mais forte aqui. Um pouquinho mais forte aqui. Volto pra cá, ó. Um pouco mais forte aqui. Isso tudo na observação, né? Na observação, exato. O que eu falo para as pessoas? Não tô conseguindo fazer com base no que você... Não sei onde colocar sombra e luz. Gente, todo mundo tem um começo. Comecem com os professores, com as pessoas que vêm aqui, com as aulas que a gente dá no YouTube, com as aulas que a gente dá aqui no Vida. E aí, com o tempo, você vai conseguindo adquirir essa prática, né? Na verdade, esse entendimento de onde aplicar sombra, onde aplicar luz, como observar um desenho. Usem o nosso desenho como a base de observação. Perfeito. Tá? De novo, não sei nem porque eu coloquei ele longe. Você vem aqui, ó. E agora eu vou fazer mais claro aqui. Eu até falo para as alunas, às vezes, que a gente falar, conversar, falar cor, tic-tac, às vezes não funciona. Aí a gente faz alguma confusão, né? Ó, vem aqui. Movimento circular e deixa mais claro. De novo, se eu deixar secar e colocar mais claro, mais amarelo ele vai ficando, tá? Tá vendo que dá pra ver bem os detalhes de amarelo? Perfeito. Certo? Bom, agora sim eu vou deixar o stencil de lado e vou pegar um pincel de filamento mais suave, porque a gente vai fazer alguns detalhes. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o amarelo. Por que esse pincel? Porque ele não espalha tinta, ele só deposita. Então, eu consigo deixar onde eu quero mais amarelo ainda, ó. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Que especificação que é, Vê, o pincel? É um pincel de filamento suave. Esse aqui é pelo mesmo, não é pelo sintético. Por quê? Porque quando você usa um pincel assim, ele não espalha a tinta. Ele vai depositar a tinta. Então, ele não vai fazer com que a tinta entre na trama do tecido. E aí, você consegue dar detalhes. Deixar mais marcado, mais evidente a cor, tá? Vou posicionar de novo meu stencil na posição 1.
Vê, como é que você sabe que é posição 1? Não dá pra gente ver porque é bem pequeno, mas tá no desenho, tá? Tem sempre a numeração de qual é a posição, por isso que eu sei. E se vocês não olharem do lado contrário como eu faço, vocês vão saber. Porque eu sempre uso a contrária, né? Que é uma opção sua, né? É, uma opção minha. Como eu falei, assim você pode brincar com o desenho e fazer cenários diferentes. Então, às vezes, vocês podem fazer o cenário desse lado, às vezes do outro lado, e tanto faz, tá? Bárbaro. Então, aqui, ó, vou posicionar na posição 1. Vou pegar o meu pituá. Gente, em casa vocês podem usar o pituá, lavar o mesmo pituá sem problema, tá? Aqui a gente traz vários para não perder tempo mesmo lavando. E vou fazer uma leve sombrinha aqui, ó, que é desse engate da nossa parte de cima da batedeira com a parte de baixo. Tá vendo, ó? E de novo, vou posicionar agora na parte 1, que a gente vai fazer mais uma sombrinha aqui. Na parte 2, perdão. E agora, não sei se tem como a gente mostrar, que aqui o desenho, ele tem umas... É como se fosse o desenho mesmo, tá vendo? Ah, dá pra ver, ó, os risquinhos. Que é o desenho da nossa batedeira. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer essas ferragens aqui, eu acho que chama, né? Que são os parafusos e etc. Eu venho aqui, posiciono ele, ó, no desenho da minha batedeira mesmo, que a gente já fez. Vou pegar o preto, um pouquinho do branco. Como eu falei, não se preocupem. Da próxima vez que eu vier aqui para fazer esse kit, a gente vai fazer a parte da batedeira e outros elementos, tá? Tá, porque a tigela, que é o inox, não dá tempo hoje. Exato, mas outro dia vai dar tempo sim. Assim você volta sempre. Exatamente. Se a gente tem uma desculpa para eu voltar. Oba, a gente adora. Ó, aqui eu vou pegar um pouquinho do branco com preto para fazer um cinza, tá? E aí eu venho aqui, ó, vou fazer batidinha pelo seguinte... É muito pequeno para eu fazer movimento circular e eu quero que a tinta pegue bem forte. Então, eu vou fazer aqui batidinhas, tá? Então, quando eu quero que a tinta pegue bem forte e é muito pequena a área para pintar, eu prefiro fazer batidinhas que eu acho que eu consigo controlar melhor o meu pincel, tá bom? Ó. Olha aí, a gente já fez os pontinhos da ferragem. Agora, eu vou trabalhar mais com um pincel maleável, que é aquele de filamento, né, que é a pontinha mais suave, e o nosso filete. Aqui, uma observação. Não sei se vocês perceberam, na hora de pintar, eu não usei a misturinha, que é o incolor com aquarela, tá? Por que eu não usei? Porque a gente tá trabalhando com um tecido escuro, e quando a gente usa ele deixa o tecido um pouquinho duro e permeável, e aí eu não consigo aplicar as tintas em várias camadas, tá bom? Perfeito. Então, em tecido escuro é melhor não usar. Exato. A gente usa, assim, uma hora ou outra quando quer a tinta mais suave. Mas não quando vai trabalhar camada sobre camada, tá? Ok. Importante frisar que isso é na minha técnica. Para quem usa branco ou usa alguma mistura embaixo, não tem problema. Essas técnicas estão erradas? Não, a arte é subjetiva e cada um tem a sua forma de trabalhar, tá? Agora eu vou pegar aqui o preto com o meu filete e vou escurecer um pouquinho só essas ferragens. Aqui, ó, só um pouquinho para dar uma profundidade. E vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Agora vem a parte do branco. Se eu estivesse em casa, eu esperaria secar um pouquinho, ia fazer outro elemento e voltava para fazer o branco, tá? Mas como a gente tá aqui, eu vou ensinar como fazer a posição. Secou, é muito importante colocar o branco de novo, porque o branco ele tende a sumir um pouquinho, tá bom? Tá. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui o branco e aí a gente vai fazer, ó, pontinha inteira do pincel, certo? E aí a gente vai começar a fazer as luzes. Então eu vou colocar um pouquinho aqui e puxar, ó, levantando o pincel no final. Agora entra aquela luz marcada. O que é a luz marcada? Eu não vou suavizar essa luz. Então, eu não vou pegar e vou espalhar. Eu vou só, ó, colocar e marcar. Tá vendo? Ela tem um começo e um fim. Ela não é esfumada. Uma coisa importante também é a gente sempre tentar fazer a luz no sentido do objeto que a gente tá pintando. Então, por exemplo, aqui eu posso pôr um pouquinho. Vou tirar o excesso no paninho. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu já tô esfumando, ó. Olha a diferença de esfumar. A gente espalha bastante. E tá mesmo vendo? Depois de seco,
eu poderia voltar E com o colocar de branco, novo. se eu Isso. achar que tem necessidade, Exatamente, é isso? porque Tá. às vezes o branco vai sumir um pouquinho sim. É Uhum. normal do branco fazer isso, porque na fabricação ele tem ausência de pigmentação, tá? Então é normal ele sumir um pouquinho. E aí eu venho e retoco. Então quando a gente, de repente, mostra alguma coisa aqui e não fica igual ao original, né, ao modelo, é porque a gente retocou depois de seco, tá Uhum. bom? Tá. Faço isso, ainda tem um tempinho para terminar as luzes. Aqui, ó, um pouquinho só. E aí, para concluir, venho aqui com o mesmo movimento, ó. Então, todo lugar onde eu quero a luz mais marcadinha, venho com esse pincel de filamento mais suave. É como se eu estivesse pintando uma tela, tá? Nessa segunda camada, né? Nessa Uhum. parte, ó. Certo? Perfeito. E é isso. É isso, O a base da nossa Donuts batedeira é